Bom dia, amados irmãos, graça e paz. Você que nos acompanha no nosso devocional Esperança e Vida, que você tenha um excelente dia na presença do Senhor Jesus. Amados, eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã mais uma porção da palavra do Senhor que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 15, 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amados, aqui nós estamos diante de um texto da palavra do Senhor, onde é relatado o primeiro diálogo entre Deus, o Criador, e o homem, a sua criatura. E nós vamos ver aqui que desde o início Deus já nos criou para nós vivermos na sua dependência. Quando nós voltamos um pouco no capítulo 2, versículo 9, nós vamos entender um pouco melhor esse diálogo, porque lá diz assim: do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nota que quando o texto aqui ele é relatado, nós vamos ver que Deus ele criou todas as coisas e todas as árvores boas para alimento. Mas o texto diz também que Deus colocou duas árvores no centro do jardim, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que isso quer dizer para nós? É muito simples. Quando nós lemos esse texto e o texto relata que essas árvores estão no centro do jardim, isso quer dizer que essas árvores representam a presença de Deus. E aqui, o centro do jardim representa o centro da vontade de Deus. Deus precisa estar no centro também da nossa vontade. E nós não podemos desviar da sua vontade. Quando nós desviamos da vontade de Deus, normalmente nós vamos errar as escolhas. E se nós olharmos para esse texto, a sequência do capítulo 2, nós vamos ver que realmente Deus havia alertado o homem para que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem que estava no centro do jardim. E o homem desobedeceu. E aqui nós vamos ver esta desobediência, ela trouxe algo muito pesado, algo muito caro para as nossas vidas. Haja em vista que nós hoje vivemos em decorrência deste erro do ser humano lá do passado, porque ele não ouviu a voz de Deus, ele não estava inteirado na vontade que Deus tinha para ele. E nós hoje sofremos estas consequências. Mas é interessante, amados, que quando Deus está no centro da nossa vida, nós podemos realmente confiar nele e saber que ele vai nos trazer as respostas que nós precisamos. As decisões que nós vamos tomar, elas vão estar pautadas no Senhor, sendo que ele passa a ser o nosso centro e nós vivemos na sua dependência. Quando nós olhamos para a atitude do homem que desobedeceu à voz de Deus, nós vamos ver que ele se tornou autônomo e tudo aquilo que ele passou a fazer, sofreram consequências e nós vivemos ainda hoje essas consequências. Mas Jesus é aquele que veio nos resgatar, que veio nos devolver a essência da criação. E nós hoje temos esta opção novamente, de vivermos no centro da vontade de Deus e deixar Deus ser o centro nas nossas vidas. Por isso, amados, nos nossos dia a dia, nós passamos sim por dificuldades, por tribulações, muitas vezes nos encontramos em encruzilhadas que nós não sabemos qual o caminho que nós devemos tomar, mas uma coisa que a palavra do Senhor tem nos falado é para que nós possamos confiar em Deus e esperar a sua resposta, a sua vontade, viver no centro da sua vontade, deixando Deus conduzir as nossas vidas. E quando nós entregamos realmente a nossa vida a Deus, Ele vai nos ensinar o caminho. A própria palavra de Deus nos diz isso, que Ele é quem nos aponta o caminho. E o caminho não é outro a não ser Jesus. Nós precisamos sempre ter em mente que o nosso alvo é Jesus Cristo. Foi Ele quem nos resgatou,
Foi Ele quem nos deu vida novamente. E nós temos hoje essa possibilidade de consertar tudo aquilo que estava errado no passado. Por isso, nós precisamos deixar de ser autônomos e viver realmente na dependência de Deus. Só assim nós vamos viver uma vida alegre e uma vida plena diante do Senhor. Amados, que você tenha um excelente dia na presença do Senhor Jesus. Saiba fazer as suas escolhas. Que Jesus possa estar no centro da sua vida. Que Deus possa estar conduzindo a sua vida. E que tudo aquilo que você for fazer nesse dia, você possa entregar nas mãos do Senhor Jesus. Que Ele vai te conduzir de uma forma tranquila, serena e uma forma agradável. E que você tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor Jesus. Deus te abençoe e um bom domingo na presença do Pai. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero abençoar o seu dia. Eu quero pedir a Deus que Deus te conduza de uma forma que a sua vida representa realmente a dependência do Senhor. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos nesta manhã. Obrigado pela tua palavra, Senhor Deus, que nos ensina a sermos dependentes do Senhor. Deus, não deixe que nós venhamos tomar decisões precipitadas de forma autônoma, deixando, Senhor Deus, a nossa vida, Senhor Deus, ao relento. Mas queremos, Pai, viver na sua dependência e que nós possamos, ó Deus, começar esse ano realmente sendo obedientes à tua palavra, Pai. Conduza-nos, ó Deus, nos teus caminhos. Abençoa a vida, Senhor Deus, dos meus irmãos que estão no interior dos seus lares, desfrutando da presença dos seus, e aqueles que também, ó Deus, estão em viagem, descansando, Senhor Deus, que o Senhor os assista também nas suas necessidades, Pai. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos pelo privilégio que nós temos hoje de vivermos na tua dependência, Pai. E obrigado porque tudo que o Senhor tem feito na nossa vida é bom, é agradável, Senhor Deus, e nos traz alegria. Por isso, nos abençoe nesse dia e nos dê a tua paz. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor Deus, e abençoo a vida dos meus irmãos nesse dia. Amém e amém. Amados, Deus te abençoe e um bom dia na presença do Senhor Jesus.